Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre o Códice Sinaítico, ao qual nós estamos fazendo uma leitura interessante sobre esse maravilhoso manuscrito aqui. Realmente tem coisas impressionantes aqui que nós olhamos assim e ficamos realmente impressionados como o texto traz muitas nuances e um pouco também de dificuldade de entender certas palavras. Veja bem uma delas aqui. Nós iremos aqui, ó, Vayom Elohim e Sheret Serhu Hamaim, né? E disse Deus que fervilhe as águas, né? Fervilhão, Sheretz Nefesh, que fervilhem aqui seres Hayetar Nefesh, quer dizer, seres com fôlego. Só que interessante é exatamente essa expressão aqui, ó. Hayá é o verbo ser, é o verbo estar, o verbo de existência, né? E ele também pode ser traduzido como viver, né? E nefesh quer dizer alma, é o mesmo que dizer sopro, tá bem? Algo que é soprado, algo que é colocado. Então, o nefesh hayá, hayá já diz que é vivente, e nefesh já diz que é alma. Ora, tudo que tem alma é um ser vivente. Então, eu acho que a necessidade de colocar aqui nefesh hayá, um ser vivente, é a mesma coisa que você dizer um ser humano, uma pessoa ser humana. Uma pessoa é um ser humano é também uma pessoa. E fica um pouquinho meio que esquisito esse texto aí. Mas se você olhar bem essas pontuações, olha que coisa interessante que nós vamos ver aqui. Ó. Vayom Elohim, né? Isheretsu Hamaim Sheretz Nefesh Hayá Beoerra Ioperra Al Haaretz Al Pinei Rekiá Hashamaim, tá? Vayom Elohim, e disse Deus, e Shiretsu Ramaim, Sheretz Nefesh Hayá. E disse Deus que fervilhe as águas, né? E fervilhem alma vivente. Nefesh Hayá, alma vivente. Bom, se já é alma, é óbvio que já está falando de um ser vivente, né? Veorá, veorá, e aves, né? E o ferra que voem al haaret sobre a terra e sobre a face do firmamento. Um outro problema que nós vemos aqui é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui com esse camarada aqui. Ioferra al haaretz al pinei raquia hashamaim, e voe sobre a terra, sobre a face do firmamento dos céus. Mas é para sobre a terra ou é sobre o firmamento da face dos céus? Então você vê que certas redundâncias é como você dizer, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, fica um pouco que, sabe? Não tem como entender isso aqui. Nefesh Hayah, alma vivente. Mas se tem alma, ela é um ser vivente, né? E oferra al haaret, que voe sobre a terra, alpinei, requiá hashamaim, e sobre a face dos céus. E uma coisa muito interessante é que nós temos uma letra A aqui, tá? Na palavra Hamaim, e no aparato crítico, ele está dizendo que a Septuaginta adiciona Caiegereto Rustus. E assim foi feito, né?
que no caso seria Vayehi Ken, e assim foi feito. Que exatamente aqui o texto hebraico, ele omitiu essa expressão como está escrita aqui, tá bom? Então a Septuaginta, ela adiciona Kayegenetu Ruston, que assim foi feito, que é a expressão Vayehi Ken, e assim foi. Mas o que é interessante é exatamente isso aqui. Nefesh Hayah, alma vivente, tudo que é alma tem que ser vivente, né? E oferra ao Haaretz, que voe sobre a terra, al Pinei Rekiah Hashamai, e sobre a face dos céus, né? Que está escrito aqui, ó, Hamai, tá? Rekiah al Pinei, sobre a face dos céus. E nós temos aqui de novo al Haaret, e sobre a terra, né? E eu perra, quer dizer, e voe quem? As aves. Quer dizer, as aves, ela tem que voar, claro, a ave não anda, a ave voa. Apesar que ela anda também, mas o objetivo aqui dizer é a função principal dela, né? É como você dizer que a cobra rasteja, a ave voa, isso é óbvio. Então você vê aqui como o hebraico, não querendo desmerecer a língua, mas mostrar para você como o hebraico antigo ele era muito fraco nessa questão de sintaxe e certas palavras ao qual estava sendo colocado. Claro que você está lendo um texto aqui muito antigo e que você está tendo dificuldade com o texto moderno de hoje. Então, por isso que é interessante você ler o texto antigo com cuidado e com bastante atenção para você ver esse tipo de nuance aí, para não cair no erro daquele que diz para você que o texto hebraico ele está errado. Não, o texto hebraico não está errado. Ele realmente ele está sendo pobre nas suas simulações, nas suas palavras. Né? O hebraico ele era muito pobre na questão de sintaxe. O hebraico ele era muito vazio nessa questão de semântica, morfologia. E você está vendo exatamente isso aqui neste Códice Leningrado B19A, um texto autêntico de muitos e muitos séculos atrás aí, para você entender como era o linguajar da época, né? Ave que voa, ser vivente que tem alma, né? E voar sobre a face das águas e sobre o firmamento dos céus. Como é que é isso aí? Bom, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade, tá bom? E isso vamos encontrar muito dentro do texto aqui, tá? Os escribas da época, eles estavam aprendendo o desenvolvimento da língua ainda. O hebraico ele estava começando no decorrer, se tornando uma língua padrão, tá bom? E houve alguns empréstimos e houve algumas associações de outros idiomas também que eles se relacionaram ao hebraico e deram então exatamente isso que nós estamos vendo aqui, um show de palavras que muitas das vezes a gente olha assim e acha que não tem sentido nenhum, mas na verdade ele tem sim, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.